Seja bem-vindo ao Sã Doutrina, esse é o nosso programa de toda quarta-feira, programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você um curso de Teologia Reformada, um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 26º programa e hoje nós vamos começar uma nova área, né? Nós vamos estudar uma nova área dentro dos estudos teológicos. Até agora, nesses 25 programas, né, que nós fizemos, nós cobrimos algumas áreas dos estudos teológicos. Eu quero relembrar com você aqui, de maneira bem rápida, e nós vamos projetar aí essas 3 áreas, né, que nós cobrimos até agora nesses 25 programas do Sã Doutrina. Então, a primeira área que nós vimos aí, e vai estar aí no seu aparelho aí, no YouTube, enfim, são os prolegômenos. Essa é uma palavra que nós não utilizamos, é uma palavra estranha, que a gente não utiliza no dia a dia, né? Mas ela é nós vamos usá-la aqui e vamos explicá-la, né? Os prolegômenos é a introdução. Prolegômeno é a introdução aos estudos teológicos, e nós vimos aí nos prolegômenos, né? Nós vimos a introdução aos estudos teológicos, né? Alguns aspectos e alguns assuntos que nós temos que entender um pouco antes de adentrar nos estudos, em alguns temas teológicos. Nós vimos dentro desses assuntos, né, o homem como ser fundamentalmente religioso, nós vimos a natureza da religião, nós vimos a sede, né, o centro da religião e a origem da religião. Então esses foram alguns tópicos que nós vimos naquilo que os estudiosos chamam de prolegômenos, que significa o quê? Introdução aos estudos teológicos. Vimos também bibliologia, né? E em bibliologia nós vimos, estudamos, refletimos sobre os aspectos gerais da revelação, a revelação geral, a revelação especial, a relação que existe entre revelação especial e a escritura, né? E aí a gente começou a funilar um pouquinho mais, definir um pouquinho mais o que seria essa revelação, especificamente nas escrituras. E sobre as escrituras nós vimos, aqui eu não vou destacar tudo que nós vimos, né? Mas principalmente sobre o estudo sobre as Escrituras Sagradas, nós vimos a inspiração da Escritura e as perfeições da Escritura, a sua inerrância, a sua suficiência, né? O fato de que ela é autoritativa, ela tem autoridade em tudo aquilo que ela afirma. Então, nós vimos 2 grandes áreas, por enquanto, nessa rememoração nossa aqui inicial, né? Nós vimos prolegômenos e bibliologia, e por fim nós vimos também uma outra área da teologia, que é a teontologia, que é uma outra palavra que, a semelhança de prolegômenos, nós não falamos todos os dias, né? E o que significa teontologia basicamente significa o estudo do ser e das obras de Deus, né? Em teontologia nós estudamos aquilo que as Escrituras nos revelam sobre o ser de Deus e as obras de Deus. Alguns tópicos que nós vimos em teontologia: conhecimento de Deus e a revelação, né? Tá aí, você pode acompanhar na tela aí, aonde você estiver acompanhando, ou seja no celular, no seu computador, enfim. Nós vimos o conhecimento de Deus, a revelação, nós vimos os nomes de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós vimos os atributos de Deus, né? Aquelas características, aquelas virtudes intrínsecas de Deus. E nos atributos de Deus nós vimos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Fizemos alguns programas sobre esse tema. Vimos a doutrina da Trindade, os decretos de Deus, a doutrina da predestinação, a doutrina da criação, tanto do mundo relacionada, né, tanto à criação do mundo espiritual quanto do mundo material. E por fim nós vimos, nos últimos 2 programas, a doutrina da providência de Deus. Então, até agora, nesses 25 programas do Sã Doutrina, nós cobrimos essas 3 áreas da teologia: prolegômenos, a introdução aos estudos teológicos; bibliologia, né, o estudo relacionado à revelação em aspecto geral e especificamente sobre as Escrituras Sagradas; e teontologia, o estudo do ser de Deus e das suas obras, conforme esse tema é revelado nas Escrituras. Hoje, nós vamos começar, nesse 26º programa, nós vamos começar uma outra área da teologia, né? Outra área da teologia que nós chamamos, né? Na verdade, os estudiosos chamam de antropologia. Então, nós vamos começar, a partir de hoje, a partir desse 26º programa, o estudo sobre o homem. Quem é o homem
segundo as Escrituras, né? Então, a antropologia bíblica, a doutrina do homem, a parte 1. Esse é o título que nós damos aqui a essa nova série de estudos dentro do nosso curso básico de teologia reformada, o Sã Doutrina. A antropologia bíblica, né? O estudo sobre quem é o homem segundo as Escrituras. E aqui também tem um detalhe novo, né? Você bem sabe, nós estamos anunciando isso desde o nosso primeiro programa, né? Que nós usamos o material para fazer os nossos programas, né? Que servem de base para o conteúdo que nós difundimos aqui, que nós compartilhamos com vocês. E normalmente, né, nós utilizamos vários livros, mas existe um livro básico, né, que é o livro do Luiz Berkoff, né, o Manual de Teologia Cristã, da editora Cultura Cristã. Esse é o livro básico, embora nós sempre, né, estamos dando, ou no meio do programa, mas principalmente ao final de cada programa, uma lista de outros livros que servem para você ampliar e continuar os seus estudos. Os nossos estudos sobre antropologia bíblica, né, a doutrina do homem, nós vamos usar como base, principalmente, nós vamos continuar usando o livro do Berkoff, né, do Luiz Berkoff, o Manual de Teologia Cristã, mas principalmente nós vamos utilizar esse livro aqui do Anthony Huckman, o Anthony Huckman, Criados à Imagem de Deus, tá? Criados à Imagem de Deus, do Anthony Huckman, tá? Também é um teólogo holandês, né, que viveu durante muito tempo lá nos Estados Unidos. Ele foi professor de teologia sistemática no seminário Calvin, né, lá em Michigan, nos Estados Unidos, durante muitos anos. E é esse livro que basicamente vai servir de fundamento para os nossos estudos aqui antropológicos, tá? Sobre quem é o homem a partir das Escrituras. Esse é o livro básico. Na medida que nós citarmos e utilizarmos outros livros, nós iremos deixar bem claro para você, ok? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos então aos estudos sobre quem é o homem, quem é o ser humano, segundo as Escrituras. Em primeiro lugar, vejamos sobre a importância da doutrina do homem. E eu quero começar lendo alguns textos bíblicos com você, né? Primeiramente, Gênesis 1:1. Texto bastante conhecido, vai ser projetado aí na tua tela. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você conhece, né? Mas nós vamos reler aqui. Lá está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é um texto que nós já lemos em outros programas, principalmente quando nós falamos sobre a doutrina da criação, né? Sobre a pessoa de Deus também, né? Quando nós falamos sobre a eternidade de Deus, esse texto foi citado. E quando nós estudamos sobre a criação, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual, nós nos reportamos a esse texto, né, que deixa bem claro que Deus é o Criador de toda a realidade. E agora, novamente, estudando um outro tema, né, da teologia, a antropologia, ou seja, a doutrina do homem, nós nos reportamos a esse texto. Deus é o Criador de todas as coisas, embora aqui não é citado que ele criou o homem, mas ele criou o ambiente no qual o homem estaria inserido. Próximo texto, esse de uma maneira um pouco mais clara, falando sobre o nosso assunto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 31. Gênesis 1, 26 a 31, lá está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento.
E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então esse é um texto que nós vamos só ler agora, nós não vamos fazer as considerações nesse momento, né? Mas nós vamos ler mais um texto bíblico, e ali de Gênesis também, que fala sobre a criação, para deixar bem claro que qualquer perspectiva antropológica que queira honrar as Escrituras, obviamente ela vai ter que ir para os textos que falam sobre a criação do mundo e sobre a criação do homem. E aí, daí nós já tiramos, né, um ensino que depois vai ser explorado com mais detalhes. O homem é um ser que não é autoexistente. Ele foi criado por Deus. O único ser autoexistente, o único ser que sempre existiu, que nunca foi criado, é Deus. O homem é um ser criado. Segundo lugar, o homem é um ser criado por Deus. Então daqui, mais uma pista, né, mais um detalhe, mais uma informação importante, que embora seja básica e óbvia do ponto de vista bíblico, mas às vezes é um óbvio que nós esquecemos, e que nós vamos repetir lá no final. Mas aqui nós já vamos então pontuar essa verdade mais uma vez. O homem é um ser criado, em primeiro lugar. Segundo lugar, o homem é um ser criado por Deus. Daí nós afirmamos que se tem alguém que tem autoridade para afirmar quem é o homem, não é o homem fundamentalmente, primeiramente. Se tem alguém que tem autoridade para afirmar quem é o homem, ou seja, para dar informações antropológicas, é o próprio Deus, que criou o ser humano. É de Deus que vem a autoridade para as informações sobre quem é o ser humano, ok? Depois nós vamos buscar explorar esse texto nesse programa e nos outros programas, ok? Um outro texto, Gênesis 2, 7 e 8. Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 8 está escrito assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então você tem um relato da criação em Gênesis 1, um relato da criação, da mesma criação em Gênesis 2, não são relatos diferentes em termos de, não existe uma tensão entre eles, mas existe um complemento entre o relato, é a mesma criação, em Gênesis 1 de uma maneira um pouco mais geral e em Gênesis 2 de uma maneira um pouco mais específica, ok? Os relatos eles não estão em guerra, eles não estão em tensão, eles se complementam, tá? E um outro texto sobre a criação do homem, obviamente, e em Gênesis 2, lemos 2 textos sobre a criação do homem em Gênesis 1, agora 2 textos da criação do homem em Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 15 até o 25. Lá está escrito assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
que nós temos outras informações que serão exploradas nesse e nos próximos programas e que vão dar base para a construção, né, para o nosso conhecimento sobre quem é o homem a partir das Escrituras, né? E aqui nós temos o homem, a sua auxiliadora, né? Nós temos a ordem que Deus deu ao homem, né, se ele quisesse ser bem-aventurado, e a proibição que Deus deu, né, de se alimentar de uma árvore específica. E nós sabemos, né, nós por enquanto estamos em Gênesis 1 e 2, que é o relato da criação. Criação do mundo, criação das coisas, criação dos animais, nas suas mais diferentes espécies, e criação do homem, né, a coroa da criação, que nós vamos ver um pouco mais depois. Em Gênesis 3, nós temos o relato da queda do homem. E qualquer noção antropológica que queira honrar as Escrituras, obviamente, deve explorar esses textos e buscar nesses textos a informação para a sua construção, né, de uma noção antropológica cristã, bíblica, né, enfim. Então nós temos que ter uma visão correta sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, e nós vamos ver mais à frente, até porque nós já adiantamos, né, em programas anteriores, aquelas 3 expressões que dão base para uma visão bíblica, uma visão cristã da realidade. Seja essa realidade política, econômica, social, artística, cultural em geral, e, no nosso caso específico do nosso programa, de uma noção antropológica. Nós temos que considerar criação, queda e redenção. Tudo foi criado por Deus, aquilo que Deus criou foi manchado pelo pecado, pela desobediência do ser humano, que tem essa consequência, né? Criação, queda e redenção. Aquilo que foi criado por Deus e que foi manchado pelo pecado, em Cristo experimenta redenção, né? Então, qualquer noção antropológica cristã, bíblica, deve se referir àquilo que, obviamente, que a Bíblia ensina sobre esse assunto específico, o nosso aqui, quem é o homem, o que é o ser humano, tá? Ok, lemos esses textos, né, sem ainda analisá-los, isso vai ser feito nos próximos programas. Esse programa, obviamente, é a parte 1 da nossa antropologia bíblica, né, a doutrina do homem, então ele tem, naturalmente, um caráter um pouco mais introdutório. Algumas perguntas, algumas eu já fiz, eu quero repetir para vocês aqui. Nós vamos lidar basicamente com essa pergunta aqui, o que é o ser humano? O que é o homem? Né? Quem é o homem? Quem tem autoridade para responder quem é o homem? E aí, claro, nós já estou perguntando, nós já demos, né, uma pista sobre isso daí. Todas as culturas, todas elas sem exceção, de alguma forma buscam responder essa pergunta sobre quem é o homem, quem é o ser humano. E todas as culturas, sem exceção, estão alicerçadas numa noção sobre quem é o homem, que nós podemos chamar de noção antropológica, né? De forma geral, existem basicamente 2 tipos de antropologias, 2 tipos de respostas a essa pergunta, quem é o ser humano. De um lado, a antropologia cristã, e de outro lado, antropologias não cristãs. Tá? Então, todas as noções que já foram construídas até hoje, e que noções antropológicas, né, entendimentos que buscaram responder essa pergunta, quem é o ser humano, todas elas podem ser resumidas em 2 grupos. Uma antropologia bíblica e antropologias não bíblicas, tá? E sobre as antropologias não bíblicas, nós podemos dividir as antropologias não bíblicas em 2 tipos. Aquelas que podem ser chamadas de antropologias idealistas e aquelas que podem ser chamadas de antropologias materialistas. O que é isso? Simples de entender. O que é isso? Vamos lá. O que seriam essas antropologias idealistas? São aquelas que consideram o ser humano como um ser fundamentalmente espiritual, né? O ser humano é fundamentalmente espírito e o corpo físico é estranho à sua natureza real. Essas antropologias idealistas, né, que consideram o homem como ser essencialmente, fundamentalmente espiritual, onde a matéria, aquilo que é material, é estranho à sua natureza, elas ensinam a imortalidade da alma, a alma é imortal, mas negam a ressurreição do corpo, porque o corpo não faz parte dessa essência eterna.
O corpo tem prazo de validade e ele vai acabar, né? Então, um exemplo na história de uma noção antropológica idealista é a filosofia grega antiga. Né, os gregos antigos, os estudiosos gregos antigos, aqueles que escreveram tratados sobre o que é certo, o que é errado, ou seja, lidaram com as questões relacionadas à ética e moral, falavam do aspecto religioso do ser humano, né, enfim, e também falaram sobre quem é o homem. Os gregos mais antigos, os gregos mais clássicos, eles eram idealistas, antropologicamente falando. Trocando em miúdos, eles acreditavam que aquilo que faz parte da essência do ser humano é o espiritual, a realidade espiritual. A matéria, não. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas negavam a ressurreição, a possibilidade de ressurreição do corpo. Então essas são características bem gerais sobre essa linhagem, né, essa antropologia mais idealista. Mas tem um outro lado também, né? Uma outra possibilidade, uma outra resposta sobre quem é o homem, uma outra antropologia, que são as antropologias materialistas. O que elas ensinam? Se as idealistas ensinam que o homem é essencialmente espírito, as antropologias materialistas afirmam que o homem é composto de elementos, é fundamentalmente composto de elementos materiais, sendo a sua vida mental, a sua vida emocional e a sua vida espiritual, simplesmente elas são consideradas como subprodutos da sua estrutura material, né? E um exemplo de uma antropologia materialista é um exemplo mais recente, né? O chamado marxismo. O marxismo é um exemplo, né? Aquela filosofia que nasce no século XIX, né? Na Europa, especificamente ali na Alemanha, e depois difundida, né? E aí ressignificada em vários momentos da história, enfim, é uma antropologia essencialmente materialista, né? Até acredita que o homem existe essa esfera emocional, cultural, espiritual, religiosa, mas tudo isso é subproduto daquilo que é essencialmente caracterizante do ser humano, que é a sua materialidade, tá? Então, vamos continuar aqui nessas considerações iniciais. Uma forma de avaliar essas ideias, uma forma de você, como um cristão que olha para essas antropologias idealistas e essas antropologias mais materialistas, um cristão ele deve olhar para as Escrituras e enxergar essas propostas a partir da lente ou das lentes das Escrituras. E um erro fundamental que tanto as antropologias materialistas quanto as antropologias idealistas caem é que elas sempre são unilaterais, ou seja, elas enfatizam um aspecto do ser humano em detrimento dos outros. As antropologias materialistas, elas lidam com uma coisa que é verdadeira. O ser humano realmente é composto de materialidade. Mas qual que é o grande erro? É achar que o ser humano só é materialidade. O erro das antropologias idealistas é que, em primeiro lugar, antes de falar do erro, o acerto é que o ser humano realmente é espiritual. Isso está certo. Qual que é o erro? É achar que o ser humano só é espiritual e que a matéria ela não existe. Ela não é eterna, né? Então esses seriam erros que essas antropologias cometem, tá? O Anthony Huckman ele faz a seguinte afirmação: se, como a Bíblia ensina, o mais importante sobre o homem é que ele é inexoravelmente ligado a Deus, nós devemos julgar como deficiente qualquer antropologia que negue essa relação. Trocando em miúdos, né, o Huckman diz que a Bíblia ensina que o grande X da questão do ser humano, aquilo que mais caracteriza o homem é que ele foi criado por Deus e para Deus. E quando você nega essa relação, você sempre vai errar. Qualquer antropologia sempre vai ser deficiente se ela nega a relação espiritual do ser humano, a relação que ele tem com Deus. Esse é o grande erro, tanto das antropologias materialistas quanto das antropologias idealistas, tá? Vamos continuando então aqui as nossas considerações. Quando uma antropologia adora um aspecto da criação
em lugar de Deus, ela pode ser considerada, na verdade ela é considerada uma antropologia idólatra, ou seja, qualquer noção sobre o ser humano que coloca no centro qualquer coisa que não for Deus, ela é uma antropologia idólatra. Por isso as antropologias idealistas são todas idólatras. Por isso as antropologias materialistas são todas idólatras. Por quê? Porque elas colocam no centro, elas absolutizam alguma coisa que Deus criou. E elas não consideram Deus como sendo o centro de tudo. Quando Deus não é o centro de tudo, alguma coisa que Deus criou é que está no centro. A isso nós damos o nome de idolatria. E quando nós buscamos responder à pergunta, o que é o homem? Sem considerar Deus no centro, as escrituras no centro, nós caímos no perigo da idolatria, ok? Vamos continuando então. É importante, já que isso que nós falamos é verdade, nós cremos nisso, é sempre importante eu, você, todos nós, buscarmos fazer uma avaliação se existe algum tipo de infiltração no nosso pensamento de alguma antropologia idólatra, né? Isso é especificamente para o povo de Deus. O povo de Deus, o povo que acredita em Deus, que acredita na palavra de Deus, nós respondemos o que é o homem. A pergunta que nós fazemos aqui é, será que será que você, será que nós não temos algum tipo de infiltração na nossa visão antropológica? Será que a gente às vezes não faz algum tipo de mistura entre o que a Bíblia ensina sobre o homem com aquilo que outras antropologias ensinam sobre o ser humano? Porque se a gente faz esse tipo de síntese, nós estamos em perigo, né? Nós vamos responder algumas coisas que vão diferir, né? Que vão mostrar coisas diferentes do que a Bíblia ensina. Então é importante nós termos um entendimento correto acerca do ser humano, e enquanto procuramos chegar a uma compreensão cristã, nós precisamos ter em mente algumas outras perguntas. Vamos então, vou colocar algumas perguntas aqui para a gente pensar junto. Pense aí, você que está acompanhando o Sã Doutrina. Primeiro lugar, primeira pergunta. Ainda existem remanescentes de uma antropologia não cristã em nosso pensamento a respeito do homem? É o que a gente estava falando anteriormente. Uma outra pergunta. Como a nossa concepção da pessoa humana pode nos ajudar a entender Deus de uma forma melhor? Porque essa pergunta aqui, ela parte de um princípio muito importante. Existe uma relação direta entre a visão que você tem de Deus e a visão que você tem de você mesmo. Calvino dizia que o conhecimento do homem é verdadeiro na medida em que o homem se conhece em Deus. Vou repetir. O conhecimento do homem é verdadeiro na medida em que o homem se conhece em Deus. Ou seja, eu tenho uma noção correta de quem eu sou na medida em que eu busco saber quem eu sou perguntando para quem me criou, para Deus. Eu não tenho autoridade em mim mesmo para responder quem eu sou. Quem tem autoridade é o próprio Deus. Então existe uma relação direta entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. Quanto mais eu conheço verdadeiramente a mim mesmo na palavra, eu conheço quem é Deus. O conhecimento do homem e o conhecimento de Deus, eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque é Deus, o meu Criador, que responde quem eu sou. Ok? Mais outras perguntas. Que luz nossa antropologia lança sobre a obra de Cristo? Ou seja, conhecer quem eu sou me levaria a conhecer melhor a obra de Cristo na cruz do Calvário? Porque Cristo foi até a cruz para resolver o problema do pecado, os efeitos do pecado na nossa vida, né? Claro que ele foi à cruz também para outras coisas, né? Ele foi ali para resolver, para cumprir o plano de Deus, né? Não tô querendo aqui resumir, né, os propósitos últimos de Cristo ter ido à cruz. Mas é um fato, para o nosso estudo aqui, que Cristo foi até a cruz para nos salvar. Se ele foi até a cruz para nos salvar, quem nós somos? Até onde o pecado atingiu o ser humano para que Cristo fosse até a cruz? Que relação existe entre a obra de Cristo na cruz do Calvário e os efeitos do pecado na minha vida? Essa é a questão que nós estamos colocando aqui. Que luz a nossa concepção do homem lança sobre a soteriologia, sobre a eclesiologia e sobre a escatologia?
São 3 termos também que a gente não utiliza, né, no dia a dia, né? Nós vamos estudar mais à frente no nosso curso. No nosso curso vai ter uma área, assim como está tendo agora a antropologia, vai ter uma área que é a soteriologia, ou seja, as questões relacionadas à salvação. Vai ter uma área sobre eclesiologia, sobre as questões relacionadas à igreja de Deus. Cristo nos salva da nossa condição de pecadores, inimigos de Deus, né? Ele nos salva, então soteriologia, para nos colocar agora dentro do povo de Deus. Nós fazemos parte agora do povo de Deus. E quem faz parte do povo de Deus, né, está dentro do corpo de Cristo, a igreja, soteriologia. E a Bíblia ensina, né, a Bíblia fala sobre a esperança cristã. Alguns eventos que aconteceram no passado, acontecem no presente e vão acontecer no futuro. Principalmente o futuro diz respeito à volta de Cristo. Esses temas nós vamos estudar em escatologia. Qual que é a relação entre antropologia, soteriologia, eclesiologia e escatologia? Essas são perguntas que nós temos que fazer. Qual é a relevância de uma antropologia cristã para a vida diária? Né? Até aqui no nosso programa nós utilizamos várias expressões, né? Algumas mais fáceis, outras mais difíceis. Mas o que isso influencia na nossa vida diária, no dia a dia? Né? Saber quem nós somos segundo as Escrituras vai influenciar o nosso dia a dia de que forma? E como a concepção cristã do homem nos ajuda a enfrentar os desafios do cotidiano? Tá bom? Essas são perguntas que nós vamos buscar responder ao longo do nosso curso, especificamente aqui de antropologia. Algo interessante que nós queremos compartilhar é o seguinte: a Escritura, ela mostra o ser humano não num estado de evolução, mas de involução. Ou seja, o homem foi criado, biblicamente falando, no estado de perfeição, e depois ele não evoluiu. Seria até contraditório isso, né? O homem foi criado no estado de perfeição e depois ele caiu desse estado, degenerando-se moralmente, espiritualmente. E essa degeneração, essa queda espiritual tem efeitos em todas as áreas da sua realidade, tá? E aí nesse caso, né, algo para a gente pensar, os evolucionistas teístas eles vão ter dificuldade. Se eles partem desse princípio né, da evolução, eles vão ter dificuldade em sustentar algumas doutrinas bíblicas. Obviamente, essa frase tem a sua polêmica, nós não temos tempo aqui para lidar com todas as implicações dessa frase, mas isso daqui nós queremos deixar bem claro. O que a Bíblia ensina é que o homem foi criado no estado de perfeição e depois ele não evolui, ele involui. Ele cai em pecado e ele entra no estado de degeneração. Tá? E quando eu assumo o fato de que houve uma evolução, eu sei que isso é extremamente complexo, e depois a gente, de repente, coloca algum programa para falar sobre isso, com uma pessoa mais especialista, né? Mas os chamados evolucionistas teístas, nós já falamos sobre isso nos 5 programas sobre a doutrina da criação, eles vão ter algum tipo de dificuldade para sustentar algumas doutrinas que a Bíblia ensina claramente. Tá? Fechando parênteses e voltando para os propósitos aqui mais fundamentais da nossa aula. Como que a Bíblia descreve o ser humano? Como a Bíblia descreve o ser humano? Em primeiro lugar, o ser humano é um ser singular. Ele é sui generis, ele é único. Ele é único. O ser humano ele não encontra correspondência com nenhum outro animal, com nenhum outro vegetal, com nenhum astro. O ser humano é um ser biblicamente entendido, sui generis, único e singular. Nos textos que nós lemos no início do programa, né, principalmente ali em Gênesis 1, que dá um relato geral da criação, e em Gênesis 2, que fala especificamente da criação do homem, em vários versículos, nós temos um relato mais detalhado do ser humano. Ali nós temos os textos básicos, como nós dissemos no início, para entender, né, a antropologia. Né? E nós vamos repetir aqui. Eles não são textos contraditórios, mas são textos complementares. Tá? Lembro de um professor que dizia o seguinte: Deus, quando criou o ser humano, ele fez o ser humano como sendo o gerente da criação. Deus é como se fosse o dono da loja e nós estamos cuidando da loja sobre as suas ordens. Essa é a metáfora, a comparação que ele fazia.
Deus, o dono de tudo, ele cria tudo, ele cria a realidade, ele cria os astros, ele cria o mundo, ele cria as diferentes espécies, os animais, e cria o ser humano, para o ser humano ser o regente ou corregente da criação. Mas o homem deve reger, deve cuidar, né, da loja sobre a supervisão, sobre as ordens do Criador. Tá? Essa é uma característica sobre o ser humano, o homem, segundo as Escrituras. Outro detalhe que indica a singularidade do homem é a presença do termo, aí, reporte-se, depois você confere na Bíblia aí, texto de Gênesis 1 e 2, né? A presença do termo façamos, né? Que é o solene conselho, como se fosse um vamos fazer. Né? Aqui o relato da criação do homem, ele não usa, ou melhor, no relato da criação do homem, você percebe que não tem o termo faça, mas sim o façamos. É Deus se engajando na criação do ser humano, o Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outro detalhe é que no relato da criação, todas as demais, os animais que foram criados, né, eles foram criados segundo a sua espécie. Você pode conferir lá, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Quando chega na criação do homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então existe aí um molde, né, segundo a imagem de Deus. A questão da imagem de Deus nós vamos ver mais à frente, ok? Uma outra questão que é sempre colocada, sempre debatida e refletida é sobre a posição que o homem ocupa. Né? Então, a questão da posição que o homem ocupa é outro elemento que mostra o destaque do homem na criação. O que nós estamos dizendo? Quando Deus diz que o homem deve dar nome aos animais, isso significa autoridade, isso expressa autoridade e expressa domínio. Né? Inclusive na questão dos gêneros. Então, uma das evidências da autoridade é o ato de dar nomes. Só dá nome às coisas quem tem autoridade para dar nome às coisas. Inclusive o homem é que nomeia a mulher, chamando-a de varoa. Né? Você quando cria alguma coisa, para expressar o fato de que você é o dono daquilo, você nomeia aquilo. E às vezes quando você nomeia uma outra pessoa para dar nome, é porque você tem autoridade para isso. Então o homem tem essa singularidade que nenhum outro ser possui. E eu quero ler agora com você um outro texto, Salmo 8, que fala sobre o ser humano. Salmo 8 vai estar projetado aí na sua tela, tá? Salmo 8, todo o salmo que é composto de 9 versículos. Lá está escrito assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Você vê que uma parte, né, um breve comentário, uma parte do Salmo, principalmente até o versículo 4, você tem aqui o homem que deve ser humilde. Né? Você tem o homem aqui, ó, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Ou seja, olhando de uma determinada perspectiva, quando você contempla o universo, o homem é um ser pequeno, minúsculo e de uma certa forma bem especial, até um pouco insignificante, quando você olha para o tamanho. Né? Agora, a partir do 5, tem um entretanto ali, tem um no entanto, tem um mas. Né? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O sol não foi coroado de glória e de honra como o ser humano.
em termos físicos, o Sol é muito maior, né? Num certo sentido, é muito mais poderoso. Mas o Sol não tem a glória que o ser humano tem, né? Porque o Sol não foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, lembro de um professor também que nos dizia, né, buscando fazer uma aplicação desse salmo, olhando para o ser humano, obviamente, né, fazendo uma aplicação antropológica, seria o seguinte: quando você se sentir muito orgulhoso, muito cheio de si, leia o salmo até o versículo 4, para você se colocar no seu lugar. Agora, quando você também estiver em desespero, né, se sentir insignificante, comece a olhar a partir do versículo 5. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Esse é um salmo que nos coloca no lugar correto. Nem orgulho e nem naquela sensação de insignificância, mas como seres criados por Deus e para Deus, né? Depois nós vamos fazer outras apropriações deste Salmo 8. Então, vamos só mais aqui. O fato de ter deixado o homem para o sexto dia, né? Deus começa a criar no primeiro dia, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. No sétimo ele vai descansar, mas existem alguns comentaristas que dizem, isso você pode ver nas escrituras, obviamente, né? O fato de Deus ter deixado a criação do homem para o sexto dia traz a ideia de ter deixado o clímax, o momento áureo, o momento máximo da criação para a criação do ser humano. É daí que nós, né, desse fato que nós tiramos, que os estudiosos tiram, né, a afirmação de que o ser humano é a coroa da criação, né? Quando nós observamos também a expressão religião, né, nós já vimos isso lá no nosso no primeiro e segundo programa, principalmente no segundo, né, o ser humano como um ser fundamentalmente religioso. Nós estudamos ali que religião, né, palavra latina, que traz essa ideia de religar algo que foi quebrado, algo que foi separado. E aqui nós queremos fazer uma outra conexão com o nosso segundo programa. O que marca o ser humano é essa relação que ele tem com Deus. O que marca o homem é o fato de que o homem é um ser criado por Deus e para Deus. Então a dimensão mais fundamental do ser humano, e toda noção antropológica tem que deixar isso muito claro, é o fato de que o ser humano é um ser religioso, é um ser criado por Deus e para Deus. A dimensão religiosa é a dimensão mais fundamental do homem, do ser humano. Todas as outras dimensões, todas as outras esferas, a esfera política, a esfera relacional, a esfera econômica, todas as outras, a esfera cultural em geral, elas vão ser influenciadas, determinadas, elas estão assentadas sobre a dimensão religiosa. O homem também é uma pessoa. E o que nós queremos dizer com isso? Isso implica que o homem tem liberdade, o homem tem responsabilidade, o homem tem direitos e o homem tem deveres. Isso está na realidade do ser humano. O homem também é uma pessoa que tem consciência da sua existência, o homem é uma pessoa que tem consciência da sua identidade, e nenhum outro ser possui essas características. O homem também é um ser pactual, né? Um ser que foi criado por Deus e para Deus, e Deus é aquele que fez um pacto com o homem, com o ser humano. E esse é um fator que difere o ser humano de todos os outros seres. Isso nós estamos afirmando aqui, depois nós vamos estudar nos outros programas. Você pode notar também que não existe juízo moral em relação à morte de animais, mas existe em relação à morte de homem, né? Obviamente, né, depois do pecado, não significa que a morte de animais ela vai ser vista de forma insensível. Não é isso que nós estamos dizendo, tá? Mas nós estamos dizendo que o não matarás ali, ele fundamentalmente, lá nos 10 mandamentos, ele fundamentalmente tem a ver com a vida humana, com o assassinato de seres humanos, tá? Por quê? Porque quando existe o assassinato, existe o tirar da vida de alguém que porta a imagem e semelhança de Deus. E só o homem, só o ser humano é que porta a imagem e semelhança de Deus.
nós afirmamos que o ser humano, a dimensão mais fundamental do ser humano é a sua dimensão religiosa. E vimos lá no nosso segundo programa, e vamos repetir aqui, que a sede da religião é o coração, é o que a Bíblia chama de coração. Na Bíblia, a palavra coração nunca é usada, né, no sentido de um órgão que bombeia sangue, nós vamos repetir o que nós falamos lá, né, e nem somente diz respeito à sede das emoções do ser humano. Mas, biblicamente, coração é o centro de comando, é o centro da existência, é aquele lugar existencial mais profundo do qual a vida humana provém. O pecado ele foi tão profundo que ele atingiu o coração do homem. A salvação ela é tão profunda que quando ela acontece, ela vai até no coração do ser humano. O ser humano, o homem, ele é o que é o seu coração, aquilo que ele é no seu coração. Então, qualquer noção, qualquer posição antropológica que queira responder verdadeiramente quem é o ser humano, deve estar baseada naquilo que Deus revelou sobre o ser humano. E aquilo que Deus revelou do ser humano está nas Escrituras Sagradas. E aquilo que marca o ser humano é a sua relação com Deus. E essa sua relação com Deus, essa relação religiosa, ela está fundamentada naquilo que a Bíblia chama de coração. Então, o conceito de coração, assim como a expressão imagem e semelhança, ela é fundamental, ela é determinante para qualquer noção antropológica cristã. O conceito coração, o conceito que está por detrás da expressão coração, ele é fundamental para entender quem é o ser humano. E aqui eu quero chegar ao final do nosso programa, né, lendo mais 2 textos bíblicos. Ezequiel 27:4, vai estar projetado aí na tela. Ezequiel 27:4 está escrito assim: no coração dos mares estão os teus limites, e os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Aparentemente esse texto, né, não tem nada a ver com antropologia, e talvez antropologia não, mas aqui o significado da expressão coração. Aí você fala, mas aqui não tem coração. Não, ou melhor, tem coração, né, no coração dos mares. É aquilo que é mais central dos mares. Aquilo que é o mais profundo dos mares. Aqui está falando da questão dos mares especificamente, mas a palavrinha coração ela tem exatamente esse sentido, aquilo que se localiza no mais profundo, no mais básico, no mais fundamental. Aqui especificamente falando da questão geográfica e, né, da natureza especificamente dos mares. Mas quando o coração é relacionado ao homem, é a mesma ideia, aquilo que existe no fundamento. E isso tem a ver com o próximo texto, provavelmente o texto mais conhecido quando fala sobre coração, né? Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Então, é do coração que flui a vida. É no coração que as fontes da vida estão localizadas, né? Então, repito mais uma vez, disse essa frase várias vezes, vou falar pela última vez aqui. Qualquer noção antropológica, qualquer discurso, qualquer narrativa que queira responder quem é o homem, biblicamente, obviamente, né, deve levar em consideração as expressões a imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança, e a expressão também, o conceito por detrás da palavrinha, da expressão coração. Né? Nós vamos deixar as outras informações para os próximos programas, né? Eu quero só fazer algumas aplicações aqui no final, algumas considerações finais e algumas aplicações. Em primeiro lugar, então, nós vimos que é o Criador do homem que possui autoridade para responder quem é o homem. Isso eu espero que tenha ficado claro. Tá? Segundo lugar, qualquer noção antropológica que não tenha sua fundamentação nas Escrituras, ela sempre vai cair em simplismo, em reducionismo e em idolatria. Qualquer noção antropológica que não esteja fundamentada nas Escrituras, ela sempre vai tratar o complexo como se fosse muito simples. Na verdade, tratar como simples não é o problema, mas é ser simplista. É ignorar
outras informações importantes e achar que somente uma faceta do que é o homem consegue resumir ou explicar o que é o homem. Isso é sempre errado, né? Vai cair então ou no simplismo ou no reducionismo, que é reduzir a complexidade humana a um ou dois aspectos somente, como fazem, né, as antropologias idealistas, né, que ignoram o aspecto material do ser humano e acham que só é espiritual, ou a antropologia, no caso, a antropologia materialista, né? E nós demos o exemplo da antropologia marxista, que nega a realidade espiritual e reduz o ser humano como se ele fosse somente material. Ou então vai cair no erro do simplismo, do reducionismo e, obviamente, da idolatria, porque não vai tratar Deus como sendo o centro, não vai tratar a revelação de Deus como sendo central para nos trazer as informações sobre quem é o homem, sobre quem é Deus. E vai colocar o que no centro? Qualquer coisa que Deus criou, seja matéria, seja ideia, né, o espiritual, enfim. E todas as vezes que eu não trato Deus como sendo Deus, todas as vezes que eu não trato Deus como sendo o centro da realidade, eu sempre vou cometer o erro da idolatria. Vou colocar alguma coisa que ele criou no centro, tá? É fundamental nós termos uma visão bíblica sobre quem é o homem, pois essa visão influenciará nossas concepções das outras esferas da realidade. Uma noção errada do homem produz uma noção errada de política. Uma noção errada do homem produz uma noção errada de economia. Uma noção errada do homem produz uma noção errada sobre o mundo artístico, sobre a esfera artística. Uma noção equivocada, distorcida sobre quem é o homem, produz uma noção equivocada sobre o trabalho, sobre o lazer, sobre a religião, sobre salvação e sobre todos os demais temas. E termino dizendo que o homem, biblicamente entendido, é tanto um ser que é dependente de Deus, como um ser que faz escolhas. Mas essa nós vamos deixar, né, essa questão da soberania de Deus e sobre a liberdade humana, nós vamos deixar para o próximo programa, que, né, é a Antropologia Bíblica, a Doutrina do Homem, parte 2. Ok? A gente deixa para a semana que vem. Quero só reforçar que os nossos estudos estão sendo baseados principalmente nessa obra, tá? Criados à Imagem de Deus, do Anthony Huckman, editora Cultura Cristã. Quero indicar para você também esse livro que é muito bom, Imago Dei, Antropologia Reformada, do Paulo Anglada, tá? Paulo Anglada, da Knox Publicações. É um livro precioso, muito sério, no trato com o texto bíblico, tá? Sobre antropologia. E quero um livro um pouco mais básico, que também oferece, né, um curso de teologia, basicamente, né, o Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, do R.C. Sproul, editora Fiel, e ele tem um capítulo específico, tá, mais introdutório, mas muito precioso, sobre antropologia bíblica, ok? São essas as 3 indicações. Na próxima semana nós continuamos os nossos estudos. Que Deus o abençoe e até a próxima.